Eu quero mais uma vez te agradecer pela sua presença. Você é muito bem-vindo aqui, porque aqui é a Assembleia dos Santos, é a comunidade do Rei, né? E aí eu quero convidar uma pessoa muito especial na minha vida, porque nós já temos uma história de broderagem, uma história de caminhada, e nos conhecemos em Londrina, Paraná. O César, como professor de teologia, fui seu aluno durante alguns anos lá em Londrina, e aí o César foi se aprimorar cada vez mais no seu processo continuado de aprendizagem, na docência teológica e tudo mais, e ele foi para os Estados Unidos, em Trinity, estudar e se doutorou agora. Ele é doutor em educação e teologia, e o seu objeto de estudo é o currículo, ele trabalha esses diversos elementos, e ele foi quem, de certa forma, além de várias influências que eu tenho na América Latina, foi um cara que conseguiu, por meio do seu fazer teológico, me ensinar que a teologia serve também para todos nós. A teologia pode ser feita com todos nós e a partir de nós também. Então, gostaria de chamar o César, que é uma pessoa muito bacana. Ele está me copiando na barba, mas está moda, né, César? Sou mais velho que você, Bruno. Mais velho, né? Somos lenhadores aí, então estamos aí, né? Mas, meu brother, seja muito bem-vindo. Se sinta muito bem à vontade aqui, porque a casa é nossa. Na verdade, a casa é do nosso Senhor, então somos filhos e estamos juntos nessa parada aí. Seja bem-vindo e fique à vontade, tá bom? Obrigado. Olá, gente, boa noite. Prazer tremendo estar aqui com vocês. Tenho certeza que quando o Robinson começou a falar que tenho certeza que vocês preferiam, a Raquel estava aqui cantando, tenho certeza que vocês preferiam, vocês acharam que ele ia chamar ela de volta, mas ele acabou me chamando, e eu me sinto aqui tremendamente mal, tirando o lugar da música, assim, né? Mas as coisas podem se complementar, não é verdade? Foi muito legal ouvir o pessoal tocando e cantando, porque uma das músicas foi Estrela, do Gil, e dizia assim: há de surgir uma estrela no céu cada vez que você, não é nem você, né? É você. Cada vez que você sorrir, e há de apagar uma estrela no céu cada vez que você chorar. Mas, o contrário também bem pode acontecer. Eu achei muito legal se cantar essa música hoje, aqui, nesse contexto da nossa aula inaugural, da nossa aula magna, dentro do curso Teologia e Missão, porque ela incorpora algumas coisas sobre as quais vocês vão trabalhar ao longo do tempo do seu curso, e sobre as quais eu gostaria de conversar um pouco hoje à noite. O Robinson já começou a fazer uma certa contraposição aí entre uma teologia mais tradicional, mais norte-atlântica, digamos assim, mais comum lá das latitudes mais altas, e uma teologia mais latino-americana, mais comum aqui da nossa terra, do nosso jeito de ser. E entre algumas das características está exatamente essa certa ambiguidade, né, que é retratada na música aqui. O contrário também bem que pode acontecer. Pode ser que a estrela surja quando você sorri, pode ser que surja quando chora. Existe uma certa ambiguidade, então, um certo espaço para a gente se mover nessa teologia um pouco mais latino-americana. E também acho legal o fato de que a gente pôde cantar, e eu achei impressionante, eu estava ali atrás e fiquei impressionado, estava todo mundo batucando assim com o seu pé durante as músicas, né? Tentando cantar junto, aqueles trechos que você sabia mais, sabia menos. Então, tem uma questão de ritmo também, tem uma questão estética misturada nisso tudo. Por que eu acho isso extremamente interessante? Porque, tradicionalmente, a teologia, de fato, está associada ao aspecto mais racional da coisa, mais acadêmico da coisa. Estudar teologia significa, e de fato tem essa dimensão, não estou dizendo que não tem, tá? Mas significa para muita gente se isolar em algum canto, enfiar a cara no livro, ler até o olho ficar vesgo, e com isso a gente, de certa forma, está aprendendo, incorporando teologia. Eu vou tratar disso mais sistematicamente daqui a pouco, mas eu não podia perder o gancho da música. O fato, gente, é que compor uma música que fala a respeito
dessa dimensão do prazer, dessa dimensão estética, dessa contemplação quase, também tem um caráter teológico. Fazer teologia não é somente escrever livros, mas fazer teologia pode ser escrever uma música, pode ser escrever um poema, pode ser conversar com alguém no dia a dia de uma maneira diferenciada. Essas são algumas das coisas que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje. Como eu disse, a gente vai organizar um pouco dessa conversa ao longo da noite, mas eu não podia perder esse gancho que apareceu aqui. O que nós vamos fazer hoje, então? O título da nossa conversa, título que o Robinson me passou como um tema para a gente, um tema gerador para a gente começar a bater papo, é o profissional cristão como sujeito da teologia e implicações da ética do reino. A gente quer conversar, então, sobre 3 coisas que estão escondidas nesse título. A primeira delas é exatamente a noção de que você, como profissional cristão, como profissional cristã, pode ser sujeito ou sujeita da teologia. Pode ser a pessoa que faz teologia. E eu quero oferecer para você, pelo menos, 2 grandes critérios que são extremamente importantes no contexto da teologia latino-americana. A questão ética e a questão do reino de Deus. Essa é a visão geral do que a gente vai conversar hoje. Profissional cristão como sujeito da teologia, a importância da ética e a importância do reino de Deus como critério para se fazer teologia. Para a gente começar a nossa conversa, eu sei que já comecei faz um tempo, fazem alguns minutos, mas para a gente começar oficialmente a coisa, eu queria passar para vocês alguns trechos de um filme. O filme é chamado O Visitante, é de 2007, eu não sei se alguém já viu, mas basicamente é a história de um professor extremamente deprimido depois da morte da sua esposa, que acaba tendo que viajar negócios para uma casa que ele tem em Nova York e acha ali algumas pessoas morando, uns imigrantes morando. O filme mostra um pouco a mudança pela qual ele passa. Nós vamos ver 3 coisas desse filme. Primeiro, o trailer, que vai te dar uma visão geral e vai mostrar algumas cenas interessantes, e depois 2 cenas que têm a ver com educação e com aprendizagem. Vamos passar o primeiro? A Rina pode passar então o primeiro? Bom, beleza, esse foi o trailer do filme, dá para ter uma noção bem geral do que é a história que o filme busca contar. A gente vai ver uma segunda cena agora, que eu quero que você encare como uma cena na sala de aula. É uma cena de um professor ensinando o seu estudante.
tá bom? Vamos dar uma olhadinha, é uma cena rapidinha de 1 minuto apenas, vamos lá. Legal. Acho que está repetindo. Não, tinha legenda, não sei por que não apareceu, mas beleza. Basicamente, eles estão... Um está explicando para o outro como fazer para tocar aquele tamborim. E a ideia era que, em determinado momento, ele estava pensando demais no ritmo, pensando demais no que fazer, e o professor fala, para de pensar, vai um pouquinho mais de uma maneira instintiva, né? E aí, depois da sala de aula, a gente tem uma terceira e última cena também super curta, que a gente vai encerrar essa introdução com ela. Pode passar, por favor. Maravilha. Muito bem, muito bem. 3 cenas curtas, então, para ter uma ideia geral, e depois 2 cenas específicas que falam um pouco sobre educação e sobre um pouco a pegada que a gente quer ter no curso Vida em Missão a respeito das suas experiências de aprendizagem. Eu vou visitar essas cenas em alguns pontos da nossa conversa a partir de agora, tá bom? Mas vamos, então, passar para aqueles 3 tópicos que eu disse para vocês. O profissional cristão como sujeito da teologia é o primeiro deles. Pode passar, acho que 2 slides, que o primeiro é... Exatamente. Profissional cristão como sujeito da teologia, nosso primeiro tópico, ser sujeito da teologia. A gente pode passar para frente. O que é aprender teologia? Nós temos um grupo aqui hoje que está começando uma caminhada num curso de teologia. Nós temos um grupo de pessoas que está começando uma caminhada de estudar a teologia. Algumas pessoas já estão no meio dessa caminhada, algumas pessoas estão nessa caminhada já há mais tempo. Todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos nesse caminho de aprender teologia, de incorporar um pouco mais das ideias a respeito das Escrituras, a respeito da história da igreja, a respeito da reflexão sistemática sobre a ação de Deus no nosso mundo. O curso Vida em Missão tem a sua identidade, tem as suas opções e tem as suas preferências. Não somos somente nós que temos essas preferências. Em geral, existem diversas preferências de como encarar a relação do que é aprender teologia em diversas escolas, em diversas instâncias. Em boa parte do mundo evangélico, e agora não sei se você vai concordar comigo, mas me parece que isso está acurado, em boa parte do mundo evangélico parece haver uma clara distinção de tarefas. Aliás, não é só no mundo evangélico, essa é uma concepção muito, muito comum também nas nossas escolas e universidades, e até mesmo no nosso dia a dia. Mas qual é essa concepção comum que eu estou dizendo? Existem pessoas extremamente capazes, inteligentes, intelectuais, que gastaram décadas da sua vida estudando, fechados lá nos seus gabinetes, lendo os livros, e essas pessoas capazes e inteligentes são as pessoas que produzem teologia.
Essas pessoas normalmente fechadas nos seus gabinetes, nas faculdades e nos seminários, essas pessoas produzem teologia. Qual é a nossa função? A nossa função seria, dentro dessa concepção, seria pura e simplesmente consumir essa teologia. Seria assimilar essa teologia. E eu tenho certeza que tem pessoas com experiências diferentes, com vivências diferentes. Aqui, de repente, tem alguém que já fez seminário, já fez faculdade de teologia, e eu insisto, essa concepção também é comum em muitas universidades, mesmo fora do mundo evangélico. E talvez você tenha operado debaixo desse paradigma, debaixo dessa ideia, debaixo desse modelo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que, quase que entre aspas, desligar o cérebro, decorar e memorizar aquelas ideias, aquelas verdades absolutas que estão colocadas ali, e a partir dessa memorização, é isso que estamos fazendo ao aprender teologia, é pura e simplesmente isso, memorizar, decorar, assimilar conteúdos, no máximo, dar uma contextualizada em alguma coisa, dar uma ajustada em alguma coisa. Como eu disse, essa é uma concepção extremamente comum, presente em várias esferas do ensino superior, não só dentro de teologia. Mas no mundo evangélico, me parece que isso é até um pouco pior. Por quê? Porque as verdades teológicas que acabam sendo emitidas por esses especialistas, elas acabam, às vezes, tendo uma roupagem de verdade doutrinária, de verdade acerca de Deus. De tal maneira que questionar essas coisas pode significar, para algumas coisas, questionar a própria fé, questionar o próprio Deus, questionar as próprias doutrinas da igreja ou alguma coisa assim. Esse modelo, portanto, esse modelo que a gente pode chamar de um modelo de especialização acadêmica, acaba nos estimulando a repetir continuamente as coisas. E eu abro um parênteses aqui dentro do que eu estava planejando falar, a gente sofre consequências desse modelo até hoje. Hoje mesmo, essa semana mesmo, temos colegas de caminhada na teologia latino-americana que ousaram pensar um pouco diferente desse modelão e estão sendo basicamente censurados aí, estão questionando os pilares da fé, e isso não se faz. Quais são algumas consequências, a gente pode passar para o próximo, quais são algumas consequências desse modelo que eu estou chamando de um modelo de especialização acadêmica? Primeira delas, a gente já começou a esbarrar nesse modelo de educação, nesse modelo de educação teológica, nesse modelo de aprender teologia. As pessoas acabam construindo uma forma de conhecimento oficial. A gente acaba emitindo dogmas, a gente acaba emitindo, ou os especialistas emitem, verdades absolutas que não podem e não devem ser questionadas. A gente acaba construindo uma ortodoxia, uma maneira correta de se pensar e de se agir. Uma segunda consequência é que existe uma certa impessoalização do conhecimento teológico. Para que essas verdades escritas pelos especialistas, para que elas sejam verdadeiramente universais, para que elas valham para todo mundo, elas têm que ser o mais distantes possíveis, elas têm que ser frias, objetivas. Isso é uma maneira de pensar típica do iluminismo, típica da modernidade, típica de um avanço científico que queria tirar as paixões do mundo e analisar tudo debaixo de um microscópio. E a igreja evangélica, a igreja cristã, caiu na tentação, em várias circunstâncias, em várias esferas, de adotar esse modelo para si também, de construir verdades objetivas, entre aspas. E aqui, desculpa se eu estou entrando numa linguagem meio técnica, mas o que é uma verdade objetiva? É aquela verdade que é válida em qualquer circunstância, uma verdade que é impessoal, é fria, é distante, não é, entre aspas, contaminada pelas paixões. Essa é a segunda consequência, portanto, desse tipo de modelo de teologia, que é um modelo, ou de aprender teologia, que é um modelo baseado na especialização acadêmica.
Aqui no curso Vida em Missão, a gente busca adotar uma outra linha. E às vezes eu falo a gente porque de uma forma ou de outra eu estou envolvido no curso através da junta diretiva do SET, que é a instituição mantenedora desse curso, promotora inicialmente desse curso. Por isso que eu estou às vezes falando a gente, não estou dando uma de oferecido não, tá? Mas o fato é esse, que aqui no Vida em Missão a gente adota uma perspectiva um pouco diferente. Nossa perspectiva, e você pode passar, por favor, Rina, que ao invés de reproduzir, o nosso convite é para que você produza teologia. Algumas coisas têm que acontecer para que você possa, de fato, ser alguém que esteja produzindo teologia junto com a gente. Você, em primeiro lugar, tem que abrir mão do medo de questionar as doutrinas e as verdades e as ideias que os especialistas emitem. Quero deixar algo extremamente claro para vocês aqui. Eu não estou dizendo para você jogar fora os livros grossos, carregados de palavras complicadas. Não estou dizendo de maneira nenhuma que eles não têm valor. Muito pelo contrário. Esses livros são fundamentais para a nossa caminhada. Essas ideias que irmãos e irmãs, de fato, gastaram anos da sua vida estudando, sistematizando, organizando, essas ideias são, sim, importantes para a nossa caminhada. No entanto, elas não podem ser vistas como verdade absoluta. Precisamos ter e desenvolver a liberdade de questionar, de perguntar, de duvidar. Duvidar de uma afirmação a respeito de Deus não quer dizer que você duvida de Deus. Duvidar de uma fala de um professor, de uma professora, não quer dizer que você é um antagonista, é um inimigo dessa pessoa. Duvidar daquilo que você lê num livro e quer perguntar, mas será que isso é verdade mesmo? Isso não faz de você uma pessoa com pouca fé. Muito pelo contrário. Isso faz com que a gente esteja tomando um passo concreto e decisivo em direção à produção da teologia. Um fator que eu quero lançar aqui, que não está necessariamente nas transparências, é que uma característica a mais do Vida em Missão e da teologia latino-americana em geral, é que ela é uma teologia apaixonada. Não é uma teologia fria e calculista. Não é uma teologia puramente objetiva, composta de frases de efeito e de verdades intelectuais ou racionalizantes aí. Existe muita paixão e a gente vai voltar, esse talvez seja um dos últimos tópicos que a gente vai enfatizar ali. Em outras palavras, o que eu estou convidando você a fazer? Estou convidando você a parar de olhar o pessoal tocar o tamborzinho ali na praça. Estou convidando você, assim como o personagem ali do filme foi convidado, a fazer parte do círculo também. Não quer dizer que você vai tocar magistralmente bem o seu tamborzinho na primeira tentativa. Mas é sensacional você perceber que a sinfonia daquele último vídeo que a gente viu, ela é composta pela soma dos tamborizinhos tocados individualmente. Você, como profissional cristão e como profissional cristã, como filho e filha de Deus, você tem um chamado para fazer teologia também, para tocar o seu tamborzinho pelo reino. Insisto, você não vai no primeiro dia tocar o seu tamborzinho de uma maneira magistral, mas você está convidado a fazer parte desse coral, a fazer parte desse ciclo aí de baterias e de tambores, que somados acabam transformando tudo isso numa sinfonia. Meu primeiro ponto aqui, portanto, é um desafio e um convite a você. Não pense que a sua função é reproduzir teologia, nem mesmo a reproduzir a teologia latino-americana do jeito que a gente está falando para você, do jeito que você está lendo. Porque aí é a grande questão, né? Em todo o movimento evangélico na história, a gente tem, às vezes, corre o risco de se tornar, o novo questionamento corre o risco de se tornar, ao longo do tempo, a nova verdade absoluta.
Fique à vontade para questionar, fique à vontade para perguntar. Em muitos momentos, o professor, a professora, o mediador ou mediadora da sessão vai fazer perguntas para vocês. E você vai agir igual o cara agiu ali na cena do filme. Fica ali hesitando com o tamborzinho, né? Vou, não vou, vou, não vou. Você joga, né? Conversa, pergunta, fala. Ali é um espaço para a gente falar alguma coisa que de repente esteja, entre aspas, limitada ou incorreta ou imprópria. Mas aproveite esse espaço e produza teologia. Reforçando algumas coisas, você, meu irmão, minha irmã, profissional cristão e profissional cristã, é sujeita da teologia. Você é alguém que assume para si a tarefa de fazer teologia. Mencionei antes que fazer teologia pode ser escrever uma devocional, pode ser escrever um poema, compor uma música, pode ser simplesmente conversar sobre a sua fé com outras pessoas. Mas é esse tipo de protagonismo que o Vida em Missão quer dar para você. Nosso segundo ponto é... eu acabei falando tudo isso junto, né? Tá, eu estava passando direto. Obrigado, Rina, porque eu estava passando direto por isso. Acho que esse convite que eu estou fazendo para vocês, de produzir teologia no seu contexto pessoal, tem duas grandes implicações importantes, tá? Primeira implicação, o primeiro corolário, primeira consequência, é o fato de que nós precisamos de pessoas que façam teologia juntamente com as outras, e não contra as outras. Nós convidamos você e desafiamos você a fazer teologia no seu ambiente de trabalho, no mundo em que você vive, na sua esfera social, no seu grupo de amigos, a fazer teologia juntamente com essas pessoas e não contra essas pessoas. O segundo ponto está relacionado com isso e eu explico os dois juntos. Nós precisamos superar o modelo da espiritualidade marcada pela superioridade e pelo sucesso no ambiente de trabalho. Isso é uma coisa que eu estou propondo para vocês. Muitas vezes a gente ouve testemunhos e a gente ouve os relatos e a gente ouve as narrativas das pessoas querendo dar testemunho da sua fé, querendo racionalizar a sua fé, querendo explicar a sua fé pela superioridade, mostrando o quão melhores nós somos enquanto filhos e filhas de Deus. E aí a gente cai num vício que é muito comum, eu sei que não é comum nessa igreja, sei que não é comum nessa comunidade, mas a gente lê muita coisa aí fora e a gente ouve muita coisa aí fora, então é legal pontuar de fato isso, acho que isso é um critério fundamental para se fazer teologia. Muitas vezes a gente confunde a nossa filiação, o fato de sermos filhos e filhas de Deus, com essa ideia da superioridade e do sucesso, essa teologia da prosperidade que está tão impregnada no mundo evangélico hoje. Essa atitude que confunde a certeza da salvação e a certeza da vivência com Cristo com uma certa arrogância, com uma certa superioridade. Eu convido vocês a fazer teologia da mesma maneira como Jesus a fez, não julgando por usurpação, ser igual a Deus, mas se tornar igual aos seres humanos, deixando esse aspecto glorioso de lado e andando juntamente com as pessoas. Precisamos de uma certa humildade aprendente. O convite a fazer teologia não é o convite a falar e não ouvir. Pelo contrário, ouvindo é que a gente pode falar com mais qualidade e com mais propriedade. Vamos passar então para o segundo ponto agora, conversar sobre a segunda dimensão do título da nossa palestra. Se a gente falou em primeiro lugar do profissional cristão como sujeito da teologia, a gente pode falar um pouco das implicações sobre a ética. A gente vai falar sobre a ética num ponto aí de cruzamento entre a retribuição e a restauração. É importante a gente observar que a palavra ética em si não aparece necessariamente nas Escrituras. Lógico que existe uma série de versículos, uma série de princípios, uma série de ideias que constroem um mapa para a gente desenhar uma ética cristã. Mas eu quero falar com vocês hoje sobre algumas preocupações que eu tenho
a respeito com a palavra ética, associada à palavra ética agora. Pode passar, por favor. Quando a gente se depara com o título da palestra e vê ali a palavra ética, eu acho que tem algumas coisas que mesmo sem a gente querer, elas são carregadas juntamente com a simples menção da palavra. A primeira delas é uma certa banalização da palavra ética. Basta você esperar pelo malfadado aí período eleitoral e você vai ver em propagandas para todos os cargos eletivos, de todos os candidatos, para qualquer posto aí, você vai ver os caras falando sobre ética e transparência. A palavra ética está vulgarizada hoje, e com essa vulgarização, a gente acaba perdendo um pouco do seu significado. Minha segunda preocupação, diz mais respeito à vivência cristã, ao que eu vejo acontecendo nas igrejas, vejo ainda, diz respeito ao fato de que, muitas vezes no ambiente cristão, a gente reduz a ideia de ética simplesmente a questões de pode ou não pode. A maior parte dos livros sobre ética cristã que você encontra nas livrarias e nas prateleiras, de um jeito ou de outro, elas vão acabar caindo na questão do pode ou não pode. Tem um livrinho que eu acho bem engraçado, bem divertido, do Ricardo Gondim, que se chama É Proibido, que fala sobre as coisas que ao longo do tempo a gente foi proibindo na igreja e de repente a gente acorda e olha para elas e fala, mas por que proibir isso? A primeira coisa que o Ricardo Gondim fala sobre uma proibição, sobre como uma ética cristã aí meio opressora, às vezes impõe algumas coisas sobre a vida das pessoas, é o fato de que durante muito tempo o evangélico não podia nem ouvir música, igual a gente ouviu aqui agora, né? Música do mundo, que coisa terrível. A ética cristã nos impediria disso, diziam algumas pessoas há algum tempo atrás, e dizem pessoas hoje, em alguns contextos, creio eu. Eu me lembro de ter lido um manual de prática de uma denominação extremamente abençoada, que tem ministérios tremendos aí, mas que proibia os seus membros de jogar futebol com bola de capotão, porque é de couro animal, e tem um texto em Levítico que fala a respeito disso e daquilo. Então, bola de capotão não pode, a ética cristã nos diz isso. Isso é complicado, Se a gente passar para o próximo slide, eu quero trabalhar um pouco nessa aula, nesse momento aqui, refletir um pouco sobre ética, a partir de uma teologia do Antigo Testamento, focando-se na justiça. Se alguém aí estudou filosofia, direito, alguma coisa assim, pode se arrepiar com essa generalização enorme que eu estou fazendo aqui, teologia também. Mas eu estou, de fato, não me preocupando muito com as especificações. E vou trabalhar, sim, o conceito de ética a partir do conceito teológico de justiça no Antigo Testamento. Quero falar com vocês sobre duas dimensões presentes no texto do Antigo Testamento, que também são comuns até em teorias do direito, aí a gente pode passar. Eu vou acelerar um pouco, que eu acho que eu estou demorando demais. É o que o Robinson falou. Põe o microfone na mão da gente e a gente se empolga, mas eu quero cantar um pouquinho no final com vocês também, tá bom? Então vamos lá. A primeira dimensão de justiça dentro do texto do Antigo Testamento é a dimensão que a gente pode chamar de justiça retributiva. A justiça retributiva, ela é predominante em nossas sociedades ocidentais, e é a ideia de que as pessoas obtêm o que merecem. As pessoas recebem o que merecem. Quem é bom, quem é cidadão de bem, como a gente gosta muito de falar no Brasil, desses últimos anos aí, boas coisas acontecem. As pessoas más, coisas ruins acontecem com elas na vida. Existe essa dimensão da teologia retributiva dentro do Antigo Testamento? Existe sim, tá bom? A gente vai ver os limites disso. Mas quando a gente lê textos no Antigo Testamento que se enfocam na questão da justiça retributiva, a gente vê um vocabulário de palavras como condenação, juízo e culpa. Essas palavras são comuns nesse tipo de texto que trata dessa dimensão. Essa dimensão visualiza Deus como um supremo juiz,
Quem é Deus? Deus é o supremo juiz que julga as pessoas, julga as nações, aparta e afasta os bons dos maus. Deus é o supremo juiz numa visão de justiça retributiva. No entanto, alguns autores falam que essa visão não é necessariamente teológica, puramente teológica, e a gente pode passar para o próximo. Podemos passar? Próximo slide. Aí. Compare, por exemplo, esses dois trechos dos Salmos aí. Salmo 58:11. Então os homens comentarão: de fato os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Claramente existe uma ideia de retribuição aí. Os justos serão abençoados. Deus há de abençoar os justos. No entanto, também os Salmos questionam um pouco a realidade disso, a universalidade dessa justiça retributiva. Eles constatam, por exemplo, que os arrogantes de vez em quando prosperam, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Olha que coisa interessante, o Antigo Testamento em alguns momentos propõe claramente que existe uma justiça retributiva, mas o Antigo Testamento também reconhece que às vezes essa justiça retributiva nem sempre funciona desse jeito tão matemático como a gente pensa. Algumas objeções, portanto, à aplicação simples, imediata e direta desse tipo de atitude, desse tipo de justiça retributiva da parte de Deus. Não há como negar que ela existe. Até os Salmos depois vão dizer: mas no futuro os ímpios padecerão. Pode até estar prosperando agora, mas num futuro os ímpios padecerão também. Mas muitas vezes o que acontece é que há toda uma vida vivida de maneira ímpia, de maneira injusta, que não necessariamente tem uma retribuição nessa vida, ou nessa existência. Se o conceito de justiça retributiva é insuficiente, o que a Bíblia pode nos ajudar, nos oferecer, para ajudar a construir um conceito de justiça que seja mais amplo? Aí a gente pode ir para o próximo ponto, que é a ideia de uma justiça distributiva. A justiça distributiva trata da provisão de direitos básicos e não somente ações punitivas contra aqueles que transgridam a lei. A justiça distributiva, portanto, acaba trazendo à tona, acaba trazendo para a esfera da justiça a questão da distribuição dessa justiça, a questão da restauração, a questão da dignidade, a questão de abençoar aqueles que no momento não estão abençoados ou não passam por uma situação confortável. No próximo slide, a gente pode continuar. Próximo, por favor. Dá uma olhada no exemplo de Levítico 19, versos 9 e 10. O texto da Bíblia diz assim: quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas na sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Essa concepção de justiça vai além do fazer o certo e o errado. Vai além de punir aquele que erra e abençoar aquele que acerta. Essa dimensão da justiça tem a ver com promover condições para que pessoas que desprivilegiadas em determinado contexto possam ter meios para sobreviver, para subsistir. Podemos passar de slide, por favor? Essa dimensão da justiça, portanto, vai além, acho que passaram 2, hein? Vai além da simples retribuição. Não tem um antes desse, Rina?
Ai. Vamos provocar um pouquinho as ideias aqui. Algumas pessoas dizem que quando a gente se foca na justiça distributiva dentro do Antigo Testamento, a gente pode ter a ideia de um Deus que seja, de certa forma, imparcial. Na justiça retributiva, na retribuição, Deus é o justo juiz, ele é imparcial, ele não toma partido. Quem está errado sofre e quem está certo é abençoado. Na justiça distributiva, algumas pessoas afirmam que Deus começa a se tornar um pouco parcial, ele deixa de lado um pouco dessa imparcialidade. Tem dois autores que dizem o seguinte: centenas de versículos bíblicos mostram que Deus está especialmente atento aos pobres e necessitados. Deus não é tendencioso, mas por causa das necessidades desiguais, no entanto, a igualdade de direitos básicos exige que a justiça seja parcial para ser imparcial. Eu acho um barato acabei de usar a palavra para falar da música do Gilberto Gil e está me fugindo aqui. Não objetividade, ambiguidade, obrigado. Essa ambiguidade do texto, tem hora que some, né? Por causa das necessidades desiguais, para que a justiça seja parcial, às vezes ela tem que ser imparcial. Para que a justiça seja, ela precisa ser parcial para ser imparcial, certo aí? Está vendo? É tão ambíguo que eu me enrosquei todo aqui. Ou seja, para chegar numa situação de equilíbrio, Deus precisa tomar partido. Ao tomar partido, ele neutraliza a injustiça que está acontecendo. No próximo slide a gente tem uma frase do René Padilha também, que basicamente vai falar a mesma coisa. A justiça retributiva de Deus é imparcial, mas lá embaixo ele acrescenta que a distributiva é positivamente parcial, pois procura corrigir uma parcialidade que acaba sendo destrutiva. Pode passar o slide, por favor. Por que a gente está conversando sobre sobre essa tecnicalidade da coisa aí? Se puder passar o slide, por favor. A gente pode fazer uma certa síntese, um certo contraste entre essas duas perspectivas. E aqui, se a gente dispersou um pouco, eu peço que você volte comigo aqui. Nós falamos sobre duas perspectivas de justiça que estão presentes dentro do Antigo Testamento. E eu reforço isso. As duas perspectivas são biblicamente acuradas. A gente tem uma perspectiva que fala um pouco sobre a retribuição, a que se faz, a que se paga. A gente tem uma outra visão de justiça que fala sobre distribuição, sobre criar condições, distribuir condições para que haja uma vivência de uma vida justa, de uma vida saudável, de uma vida positiva. Se você prestou um pouquinho de atenção, você pode ver que esse discurso que está nas páginas do Antigo Testamento não é muito diferente do discurso e das disputas que a gente vê nas redes sociais hoje em dia, na nossa sociedade hoje em dia, no noticiário hoje em dia, de gente de um lado do espectro político e social dizendo uma série de coisas, e de pessoas de um outro lado do espectro político e social dizendo uma série de outras coisas. Se você toma partido em determinado... Acho que morreu. Se você toma partido em determinada dimensão, se você faz uma opção, isso tem implicações quase que político-partidárias, e se você toma outra opção, isso tem indica outras opções. O que eu quero sintetizar aqui? O perigo consiste em isolar um elemento de um todo inseparável à exclusão dos outros. Qualquer abordagem isolada por si só leva rapidamente à injustiça. Preciso, portanto, entender que uma teologia plena do Antigo Testamento a respeito de justiça incorpora essas duas dimensões, tá bom? Vamos passar para o próximo slide.
que é importante entender nesse longo desvio que eu fiz pelo tema da justiça, no meio de uma discussão sobre ética, que era o nosso tema inicialmente, né? É o fato de que não basta produzir uma teologia que esteja intelectualmente correta, mas importa que a teologia que a gente construa juntos leve a um compromisso ético e integral com a justiça. A dimensão da justiça, meus irmãos e minhas irmãs, você que está aqui com a gente hoje, ouvindo um pouco sobre o curso Vida e Missão e sobre teologia. A maneira como a gente encara a teologia dentro da América Latina tem uma dimensão ética inevitável. Não basta construir frases e articulações teológicas que sejam objetivamente verdadeiras. É preciso construir uma teologia que tenha implicações éticas, que busque construir uma sociedade que seja um pouco mais justa, que busque distribuição da justiça. Eu falei lá no começo que o modo meio básico, a coisa mais comum nas sociedades ocidentais, é exatamente uma visão retributiva de justiça. Essa visão é comum, essa visão é existente, essa visão faz parte do senso comum. Construir uma teologia que faça a diferença, portanto, significa construir uma teologia que traga dentro de si esse aspecto da justiça distributiva também. Isso é uma marca fundamental da teologia latino-americana e é um desafio que eu deixo para vocês também. Vamos passar para o próximo slide e para o último ponto. E eu vou ser bem breve aqui, eu sei que o tempo está passando, e a gente pode, de fato, cantar um pouquinho mais daqui a pouco. Eu quero, num terceiro momento, deixar para vocês o reino de Deus como sendo um critério para o fazer teológico. E, mais uma vez, eu vou apelar para uma tensão criativa entre dois polos distintos. Dessa vez eu vou usar um biblista estadunidense chamado Walter Brueggemann, que é um cara de teologia um pouco mais reformada, mas que nos ajuda bastante a entender duas perspectivas diferentes sobre o que significa o reinado de Deus dentro do Antigo Testamento. O Brueggemann mostra para a gente que também tem duas grandes maneiras de se enxergar o reinado de Deus dentro do Antigo Testamento. Ele percorre uma série de textos bíblicos, uma série de momentos da história de Israel, e identifica nesse relato todo duas grandes trajetórias. A primeira ele chama de real ou davídica, real no sentido de rei, tá? E a segunda trajetória ele chama de profética ou mosaica. Pode passar. As duas trajetórias que o Brueggemann constrói nos ajudam a ver, portanto, duas maneiras de enxergar o reino de Deus, o reinado de Deus, que é o segundo grande critério para fazer teologia que a gente está trabalhando hoje. Na trajetória real davídica, você encontra textos que falam de mitos gerais e abstratos de unidade. A unidade é enfatizada, a unidade do povo de Deus, a unidade de Israel, a unidade do reino, a unidade sob o rei. Essa trajetória real davídica utiliza uma linguagem marcada pela continuidade, portanto, e em geral adota um tom mais conservador, um tom mais de manter as coisas como elas estão, um tom mais de manter a ordem, um tom mais de manutenção mesmo, de continuidade, como diz o slide. A gente pode passar para o próximo. Essa trajetória real davídica também aponta para algumas coisas específicas sobre Deus, aponta para a glória de Deus, aponta para a santidade de Deus, aponta para a transcendência de Deus. Você encontra salmos reais que vão falar isso sobre a glória de Deus. Você encontra textos dentro dos livros históricos que falam como o templo foi construído e a glória de Deus invadiu o templo e todo mundo teve que sair correndo porque era muita glória. Então, existem essas características gerais dentro dessa trajetória. Ela busca a legitimação da estrutura social e política de Israel. Ela busca dizer para o povo, veja bem, Deus constituiu o rei, então vamos obedecer o rei. Deus constituiu para si levitas e sacerdotes, vamos seguir aquilo que os levitas e sacerdotes estão dizendo.
E por fim, para traçar um paralelo com o ponto anterior, essa trajetória real davídica acaba enfatizando uma justiça mais retributiva. É muito daquilo que a gente conversou antes. Aqui se faz, aqui se paga. A segunda trajetória é a trajetória profética ou mosaica. Por que a primeira trajetória se chamava davídica? Porque, é lógico, está baseada no rei Davi, na dinastia davídica, na tradição que parte de Davi como um rei, como um bom rei de Israel. Segunda trajetória, ela adota um tom mais profético, e ela tem como grande ícone a figura de Moisés. Por quê? Porque essa segunda trajetória, os textos que se encaixam nessa trajetória, eles contam histórias concretas de libertação. O Êxodo é o exemplo clássico disso. Conta histórias concretas de Deus intervindo e modificando a história. Essa trajetória profética, esses textos utilizam uma forte linguagem de ruptura e adotam um tom um pouco mais revolucionário. A gente vai ver mais algumas características no próximo slide, mas veja que adota uma linguagem de ruptura em contraposição à continuidade da outra trajetória. Um tom mais revolucionário em contraposição a um tom mais conservador. Essa trajetória presta bastante atenção às experiências de dor e sofrimento do outro. E por fim ela enfatiza uma justiça que é um pouco mais distributiva, tá bom? A gente tem nessas duas trajetórias, enfatizo novamente, duas maneiras igualmente bíblicas de se observar o reinado de Deus. Acaba enfatizando a transcendência de Deus, a beleza de Deus, a santidade de Deus, a maneira como Ele é o justo juiz, a maneira como Ele governa as nações, a maneira como Ele é o Criador de todas as coisas, a maneira como o povo deve subir ao seu santo monte e adorá-lo. A segunda trajetória enfatiza um discurso um pouco mais revolucionário. Deus é aquele que intervém, é aquele que modifica a história, é aquele que toma o lado do oprimido, é aquele que liberta a viúva, é aquele que age contra os governantes injustos, é aquele que chama o povo à justiça. É uma visão fundamentalmente diferente, mas qual é o grande lance? Eu não vou fazer a comparação por causa do tempo, pode passar esse slide e mais um. Tá? Você depois pode ler alguns textos aí em Salmo 122 e Isaías 1, que são textos, se quiser anotar, Salmo 122 e Isaías 1, são textos que exemplificam essas duas coisas aí, essas duas trajetórias aí. Para a gente amarrar a ideia desse terceiro ponto aqui, as duas trajetórias são igualmente bíblicas. O Walter Brueggemann, que é o cara que eu citei desde o começo, ele termina o artigo dele que fala sobre isso de uma maneira extremamente interessante. Ele fala assim: no cristianismo hoje em dia, a gente continua vendo essas duas trajetórias acontecendo. Essas duas trajetórias tão vivas, existentes, ativas no meio da igreja evangélica, no meio do mundo cristão. A gente tem sim teólogos e teólogas que enfatizam a continuidade, enfatizam a ordem. Vamos deixar as coisas como estão, vamos só reformar, vamos melhorar um pouco o que está um pouco ruim, e aí a gente vai construindo uma sociedade mais justa. Esses caras enfatizam muito, acabam enfatizando muito, uma ética individualista. Você age bem, consequentemente Deus vai te retribuir, te abençoar. Consequentemente, a sociedade vai melhorando à medida que a gente tem mais gente virando crente, tem mais gente virando cristão, e aí as coisas todas vão melhorando. Tem uma outra trajetória, diz o Brueggemann, um outro grupo de teólogos e teólogas, um outro bando de gente, igualmente com base bíblica, dizendo assim: não basta reformar o indivíduo, a gente precisa construir o reino de Deus. Precisa implementar os valores do reino de Deus, precisa fazer aquilo que Isaías 1, o texto que eu acabei não lendo, estimula a gente a fazer, assumir a causa da viúva, batalhar pelo direito do órfão, precisa assumir o lado dos oprimidos. Se você juntou Lé com Cré, como dizem aí no dia a dia, né, juntando um pouco daquilo que o Robinson falou no começo, com aquilo que eu estou falando agora, você vê mais ou menos por onde eu estou indo.
Existe uma identidade teológica dentro da América Latina, dentro de muita gente na América. A América Latina é um mosaico, né? Às vezes a gente fala como se fosse tudo uma coisa só, o que não é verdade. Existe muita gente na América Latina que adota um tom mais real, mais davídico para fazer teologia. E existe muita gente que adota um tom mais profético, mais mosaico. Mais uma vez, nós somos chamados a conversar. Da mesma forma como no ponto anterior eu disse para vocês que justiça não se faz se a gente elimina uma das dimensões, aqui eu digo para vocês, uma visão completa do reino de Deus não se faz quando a gente exclui uma ou outra maneira, uma ou outra trajetória. No entanto, existe um aspecto sim de identidade. Existe um aspecto de identidade do nosso curso. Nós acabamos tomando essa opção, fazendo a opção por uma narrativa mais profética, porque nós entendemos que nós vivemos numa América Latina que é profundamente injusta e profundamente marcada pelo pecado. A gente entende que a conversão individual, a salvação individual é necessária e fundamental, ao mesmo tempo em que batalhamos para lidar com a causa do órfão, da viúva, do oprimido, daquele que sofre injustiças na sua realidade. Continuamos batalhando pela construção do reino de Deus, não somente pela salvação de indivíduos, mas pela formação de um corpo de Cristo, pelo progresso de um reino de Deus. Vamos encaminhar para os slides finais aí para concluir, você pode passar mais um. Ao longo dessa conversa, nós utilizamos pares de conceitos para entendermos que a Bíblia comporta visões diferentes. Ao mesmo tempo, eu não quis ficar no muro, eu busquei tomar posições que expliquem para você um pouco das posições, um pouco das opções que a gente faz dentro da América, de uma teologia que comumente se chama mais latino-americana. Para encerrar, no próximo slide, eu vou convidar para a conversa um teólogo alemão, que é o mais latino dos teólogos alemães, é um cara chamado Jürgen Moltmann. Ele tem uma frase num livrão que chama Experiências fugiu o nome, Experiências em Teologia, alguma coisa assim, desculpa. E ele diz o seguinte, é uma citação um pouco longa em duas partes, tá? Eu sei que citações não funcionam muito bem no PowerPoint, mas é que eu acho isso uma maneira perfeita da gente encerrar essa conversa. Ele fala o seguinte, a teologia surge, é um alemão falando, hein? A teologia surge da paixão pelo reino de Deus e a sua justiça. E essa paixão surge da comunhão com Cristo. Nessa paixão, a teologia transforma-se na fantasia em prol do reino de Deus no mundo e em prol do mundo no reino de Deus. Como teologia, ela é obrigatoriamente teologia missionária, que liga a igreja à sociedade e o povo de Deus aos povos da terra. Eu acho um barato essa dimensão da paixão, se a gente até puder voltar para aquele slide anterior, eu acho um barato essa dimensão da paixão, que é o que eu falei desde o começo aqui, o fato de que a nossa teologia tem que ser uma teologia apaixonada, e é uma paixão, evidentemente, que está em comunhão com Cristo. Também tem uma dimensão estética nessa teologia, uma dimensão de fantasia, uma dimensão de sonho, uma dimensão de imaginação, que não é comportada numa teologia puramente quadradinha, puramente acadêmica, puramente transcendente. Somos convidados a sonhar o reino de Deus. Para fazer teologia, meu irmão e minha irmã, é importante não somente se apropriar de ideias e conceitos, mas sonhar o reino de Deus e batalhar pelo reino de Deus. Já que pode citar músico aqui, né? Eu vou citar um músico extremamente controverso, Raul Seixas. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Sonho que se sonha junto é realidade. Somos chamados a formar uma comunidade de sonhadores, apaixonados e apaixonadas pelo reino de Deus. E ele complementa agora no último slide dessa noite. A teologia foi e é para mim uma aventura das ideias. É um caminho aberto e convidativo. Ela fascinou e até hoje fascina a minha curiosidade intelectual. Por essa razão, os meus métodos teológicos surgiram pelo conhecimento dos objetos teológicos. E a última frase, que é quase do Antônio Machado, né? O caminho só foi surgindo ao caminhar.
eu quero que vocês tenham em mente essas duas dimensões. Primeiro, do sonho, da paixão. E segundo, que o caminho vai surgindo ao caminhar. Hoje, temos muitas pessoas aqui que estão dando o seu primeiro passo nessa caminhada de educação teológica, de uma maneira ou de outra. As coisas vão parecer nubladas, o caminho pode parecer tortuoso, mas é um dos maiores teólogos contemporâneos dizendo para a gente, olha, o caminho só vai surgindo enquanto a gente caminha. Eu quero convidar você para largar a mão da timidez, para deixar de puramente olhar o pessoal tocando o tamborim ali na praça. Quero convidar você a entrar nesse ciclo, bater tambor com a gente, bater tambor com gente boa, espalhada pela América Latina e também por outras partes do mundo, porque a gente dialoga também com gente boa de outras partes do mundo. Quero convidar você a passar por uma trajetória parecida com aquela que a gente viu no trailer do filme. O cara, em determinado momento, estava batucando no carro, batucando no guichê, batucando no próprio peito. Isso vai fazer parte da nossa vida e da sua vida. Fazer teologia é um grande barato, é uma coisa extremamente apaixonante, é uma aventura de ideias. E a partir do momento em que a gente começa com essa batucada, meu irmão, minha irmã, ela vai fazendo parte do nosso dia a dia mesmo. Quando você menos vê, você vai estar batucando algumas ideias na sua cabeça e refletindo a respeito de teologia em situações absolutamente diversas. Eu agradeço a atenção de vocês, foi um prazer estar aqui batendo papo, e eu não sei, cadê o Robinson? Aqui, ó, eu fiquei dentro mais ou menos do tempo,